Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a nossa grande jornada anunciada, divulgada, que é basicamente aí a jornada escatológica. Hoje a gente vai trazer aí apenas um panorama, uma visão geral a respeito dos principais eventos escatológicos, tá bom? Que nós acreditamos segundo a Bíblia Sagrada. Então quero dar boas-vindas aos irmãos que já estão chegando. Compartilhe aí essa live aí com o maior número de pessoas possíveis, por favor. Eu vou fazer isso agora. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Quero que você faça o mesmo aí. Manda aí para o maior número de pessoas. A gente vai abordar aqui uma temática, né, muito bacana, muito importante aí para a nossa fé cristã. E aí é bom que os irmãos estejam aí inteirados desse assunto, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Então você já pode compartilhar. Quero registrar aqui a presença dos irmãos que já estão chegando. O Pablo, seja bem-vindo. Ivan também, o Luan, tá? Sejam todos bem-vindos. Compartilhem. Nós estamos iniciando aí a nossa jornada escatológica, onde vamos trazer um panorama geral desse assunto para vocês, em nome de Jesus. Então, olha só, nós queremos abordar, certo? Nós queremos abordar uma visão geral desses assuntos. Eu tenho certeza que vai ser muito bom mesmo. Então, hoje, dentro dessa jornada escatológica, eu quero apresentar para vocês uma visão geral. Como é que vai ser isso? A gente vai ver, né, os eventos escatológicos dentro de uma ordem cronológica. A gente vai estudar a gente vai mostrar, na verdade. A gente não vai estudar cada um desses assuntos, porque essa jornada teria que durar aí bastante tempo, certo? Então a gente vai ver o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento, o tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois a tribulação, depois da tribulação, a batalha de Armagedon, depois da batalha de Armagedon, a revelação de Jesus, a volta de Cristo em glória, que é visível. Depois a gente tem o julgamento das nações, que é diferente do tribunal de Cristo, e é diferente do juízo final, tá? O julgamento das nações. Depois o milênio, aí vem a revolta de Satanás, certo? Vem a revolta de Satanás, depois o juízo final e depois disso o estado eterno. Então esses são os eventos escatológicos que nós aguardamos e acreditamos que irão acontecer, porque são proféticos, estão proferidos na palavra de Deus. Então há de se cumprir, porque é a palavra de Deus. Então, basicamente, essa visão que eu vou apresentar para vocês. Eu quero registrar aqui a presença de todos, tá? Tá chegando aqui, né, a Neguinha Story, Lago da Pedra, Noelza, Nájila, Isaac, Aurizete, Ariel, William, tá? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É um prazer ter vocês aqui na nossa jornada escatológica. Esse é um pedido de muitos irmãos, tá? Muitos irmãos mesmo me pediram que a gente pudesse fazer essa abordagem. Nós estamos atendendo aí o pedido dos irmãos, trazendo essa abordagem. Viviane, seja bem-vindo, bem-vindo. Eu quero pedir um favor para vocês agora. Quero que vocês compartilhem essa live, tá? Bem aqui do lado tem um botão. Então compartilha aí, manda para o maior número de pessoas. Muitas pessoas precisam desse conteúdo. E me fizeram uma pergunta se não vamos deixar a live salva. Nós não sabemos se vamos deixar salva aqui no Instagram, certo? Vai depender do... geralmente, na hora de quando termina aqui, às vezes eu acabo fazendo alguma coisa que não salva. Então eu não garanto ficar salva, certo? Então por isso eu quero que você garanta que a maioria possível de irmãos para assistir esse conteúdo, porque vai trazer edificação espiritual para a nossa vida, ok? Quero registrar a presença também da irmã Luzimar, de Lago da Pedra, seja bem-vinda. Quero pedir a vocês que compartilhem agora, tá bom? Compartilhe aí, com o maior número de pessoas. Nós vamos já trazer o conteúdo, tá? Vamos trazer essa exposição para você. E aí, eu vou fazer uma coisa bem bacana, para ficar bem fundamentado, para ficar bem padrão bíblico. Cada um desses eventos, tá? Eu vou te dar a referência bíblica para você estudar, para você investigar, para você se aprofundar.
eu não vou só falar do evento, eu vou te dar a base bíblica, tá, que fundamenta biblicamente cada um desses eventos. Então é importante que você tenha aí papel, caneta para anotar. Deixa salva não, prof. Aí, ó. A Nájila aqui é membro, né, da imersão bíblica, a Noelza também. Pelo menos eu vou tentar salvar e pelo menos colocar lá na imersão para vocês assistirem. Pastor Gideone, seja bem-vindo. Pessoal, aproveitando aqui que o pastor Gideone acabou de entrar, certo? O pastor Gideone é o coordenador do CFPI. O que é o CFPI? É um curso de formação de pregadores iniciantes. Esse evento acontece sempre no mês de janeiro. Nesse ano de 2025 será a 4ª edição, que acontecerá nos dias 13 a 23 de janeiro, tá? E aí, em todas as edições, nós tivemos o privilégio de dar aula. Na 4ª edição, a gente vai dar aula também e vamos ficar na tutoria da turma iniciante e também na turma tem a iniciante e a turma integral. Eu lembrei, e na turma integral, certo? Então, eu recomendo o CFPI, tá bom? Se quiser fazer sua inscrição, pode me chamar ou chama direto o pastor Gideone e aí você já garante a sua vaga. Esse evento é uma bênção, principalmente para quem quer aprender a pregar a palavra de Deus. Sempre nós estamos nesse evento ministrando hermenêutica e homilética, 2 disciplinas fundamentais para quem quer pregar. Esse ano também vamos estar ministrando essas 2 disciplinas, tá bom? Esse ano não, ano de 2025. E aí está dizendo aqui o Pablo, opa, sou seu aluno, muito bem, Pablo. É uma honra, tá? O Anderson, também o Chaves aqui, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar aí o nosso conteúdo. O pastor Gideone está aqui, tá? E aí pode depois chamar ele, garantir a sua vaga. É um curso onde você vai aprender a pregar e também você vai aprender a colocar em prática. Tem turmas que irão ao campo, irão praticar aquilo que aprendeu. E aí eu tenho certeza que vai ser muito bom e uma bênção. Todas as edições são uma bênção e essa não será diferente. 4ª edição 2025 promete, garante a tua vaga e vem. Se estiver na turma iniciante, nós vamos estar lá no seu pé para você aprender, assim como todas as demais, tá bom? Nájila está dizendo, quero participar, tomara que dê certo. Assinei agora há pouco as tomadas de decisões. Vai dar certo, em nome de Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora, de fato, a nossa jornada escatológica, tá? A nossa jornada escatológica, trazendo uma visão geral dentro do que nós acreditamos. Lembrando que eu sou assembleiano. Como assembleiano, eu acredito no pré-tribulacionismo, certo? Acreditamos no arrebatamento, somos dispensacionalista, aliancista, e essa é a visão que eu vou trazer aqui, tá bom? Que fique bem claro que é a visão que nós vamos trazer aqui. Ah, mas aí eu sou reformado, eu sou mesotribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Meu irmão, eu respeito a sua crença, a sua fé, mas nós vamos trazer dentro dessa visão, tá? Até porque quando a gente trata, por exemplo, do arrebatamento, nós temos aí visões, né, interpretações diferentes, tipo o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista. Então vamos trazer a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, aliancista, é nessa linha que nós vamos seguir. Então, se você crê diferente, eu já respeito, mas eu quero dizer que a linha que nós vamos seguir é a linha defendida, pregada pelas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, tá bom? Pastor Samuel Abrantes, meu mestre, meu amigo, seja bem-vindo. Também aqui o pastor Janailson, rapaz, sou mestre, agora eu fiquei preocupado, tá? Se eu ensinar como heresia aqui, estou morto. Mas nós vamos ensinar o que está na Bíblia, não se preocupe. Vai ser tudo coerente, certinho, com fundamentação e com referência bíblica. Então vamos lá. Eu quero começar trazendo uma introdução a respeito do evento que nós chamamos na Bíblia Sagrada de segunda vinda de Cristo, certo? Tem esse evento na Bíblia que é chamado de segunda vinda de Cristo. Por que é chamado de segunda vinda? Nós acreditamos na segunda vinda de Cristo? Sim, nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Porque a primeira foi quando ele nasceu, cumpriu seu ministério e retornou aos céus. Essa é a primeira. A segunda vinda de Jesus
nós assembleianos acreditamos que essa segunda vinda vai se dar em duas etapas. Essas etapas são arrebatamento e revelação. É dessa forma que acredita o dispensacionalista, é dessa forma que nós acreditamos, e é por isso que nós somos pré-tribulacionistas, tá bom? Então, para nós, a segunda vinda, ela é dividida em duas etapas. A primeira é o arrebatamento e a segunda é a revelação. É claro que tem muitas pessoas que vão dizer, eu não acredito dessa forma, tudo bem, eu respeito, mas nós vamos traçar essa linha que nós acreditamos que é bíblica e também ela é fundamentada, certo? Ok? Então, olha só, vamos lá. Primeiro evento que eu quero colocar aqui, você pode até anotar, que eu vou falar dos eventos em ordem cronológica e vou te dar a referência de cada um desses eventos, tá? Para você anotar aí, certo? Compartilha a live aí, vai compartilhando, vai subindo aí o like, que é o coraçãozinho para o Instagram recomendar aí para o maior número de pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro evento, arrebatamento da igreja, certo? O arrebatamento da igreja. Aonde está fundamentado essa doutrina? Qual é a base bíblica da doutrina do arrebatamento da igreja? A base bíblica existem várias, vou apresentar apenas uma para questões didáticas e questão de tempo. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, certo? Do verso 13 ao 18. Mas o texto base mesmo são os versículos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, versos 16 e 17. Aqui está fundamentado a doutrina do arrebatamento da igreja, ok? Como eu te falei, essa doutrina ela tem diferentes interpretações, diferentes visões, diferentes entendimentos. São três. Quais são eles? A visão pós-tribulacionista, que o arrebatamento acontece depois aí da tribulação, que na verdade é só a vinda visível de Cristo, certo? Nesse caso aqui, não haverá um rapto secreto, não haverá o arrebatamento, será apenas a revelação de Jesus de forma visível. Essa é a visão pós-tribulacionista. Nós não acreditamos assim, nós assembleianos. Aí tem a visão sobre o arrebatamento, a visão chamada mesotribulacionistas, tá? Mesotribulacionista. Que entendimento é esse? É que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. A tribulação tem um período de 7 anos, ok? E aí na metade desses 7 anos acontece o arrebatamento da igreja. Quem acredita dessa forma é chamado de mesotribulacionista, ok? E nós, assembleianos, pentecostais, nós acreditamos na visão pré-tribulacionista. Que visão é essa? É que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu estou te dizendo que dentro do arrebatamento da igreja existem 3 visões diferentes. Existem 3 interpretações diferentes, tá? Existe o pré-tribulacionista, que somos nós, é a linha que eu vou desenvolver aqui. Existe o entendimento mesotribulacionista, que acontece no meio da tribulação. E existe a visão pós-tribulacionista, que nega o rapto secreto, o arrebatamento, e acredita apenas no fato da revelação. Então, são essas 3 visões diferentes, ok? Nós vamos tratar a visão pré-tribulacionista, a visão pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes do arrebatamento. É assim que nós cremos. E qual é a base bíblica disso? A base bíblica disso é a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, versos 16 e 17. Existem outras referências, eu quero te dar essa para você anotar e para você estudar. Bacana? Esse é o primeiro evento chamado arrebatamento da igreja, e dentro do arrebatamento da igreja existem 3 visões diferentes e nós acreditamos na visão pré-tribulacionista. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu quero registrar a presença aqui da Luana Maria, do pastor Antônio José, seja bem-vindo. Inclusive, pastor Antônio José foi meu aluno no Promif e aí vai nos dar a honra de estar no CFPI também. Seja bem-vindo, meu pastor, Deus abençoe. Ele tem vários livros, eu recomendo os livros aqui do pastor Antônio José, tá bom? O FR, seja bem-vindo. O Carioca, seja bem-vindo. Todos os irmãos, Débora,
Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ok, então vamos lá. Pessoal, se nós fôssemos nos aprofundar dentro da doutrina do arrebatamento, existem alguns pontos que são interessantes que você pode estudar. Por exemplo, quando será o arrebatamento? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tá? E muitas denominações, até seitas, já marcaram esse evento várias vezes e não aconteceu. Até porque a Bíblia não vai nos revelar essa data exata, até porque Deus conhece o coração humano e era capaz aí da pessoa deixar para se converter um dia antes do evento. Então, Deus não nos revelou a data do arrebatamento. Isso cabe a mim e a você estar esperando. Então, existe essa grande pergunta em relação à questão do arrebatamento. Quanto ao tempo, quando será? Tá? Biblicamente, ninguém sabe, porque a Bíblia vai dizer que esse dia, hora e data está reservado na agenda de Deus e no momento certo vai acontecer. Então não adianta aí agonia nem preocupação, porque o tempo é de Deus e no tempo certo vai acontecer. Dentro da questão do arrebatamento, tá? Nós temos aí, eu gosto muito de ensinar isso, dentro do arrebatamento existem eventos, né, que irão suceder-se dentro do arrebatamento, ok? Então esses eventos são, por exemplo, o ressoar da trombeta. O arrebatamento em si começa pelo ressoar da trombeta. O texto que eu te dei como base vai falar disso, e outro texto que embasa isso é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Então, o arrebatamento começa com o ressoar da trombeta, certo? Que é o toque de convocação, que somente os remidos serão acionados, serão chamados, convocados. Então, começa com o ressoar da trombeta. Não vou me aprofundar aqui porque eu quero trazer uma visão geral. Com o ressoar da trombeta, o segundo evento dentro do arrebatamento é a ressurreição dos mortos. É só você ler o texto que eu dei como base, tá? Os mortos, né, irão ressurgir. E aí, eu poderia aqui, que não há tempo, de explicar para vocês como é a vida após a morte, onde estão os salvos e onde estão os não salvos, e como vai acontecer na hora do ressoar da trombeta, como é que esses mortos irão voltar a viver, certo? E aí eu acho até engraçado que tem as pessoas dizendo que os túmulos serão abertos, aquele negócio, se você analisar não é bem assim, tá? Mas eles irão ressurgir. Só estou pontuando, eu não estou me aprofundando aqui em cada um desses assuntos. Então acontece o ressoar da trombeta, acontece a ressurreição dos mortos, depois acontece a transformação dos vivos, tá? E por último, o encontro com o Senhor nos ares. Então é dessa forma que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ok? Gardel, seja bem-vindo. O Rian está dizendo, vou fazer que nem o Miller, marcar a data. Pode marcar, eu que não vou te seguir. Tá, seja bem-vindo, Gardel. Márcia, a Gabriela, seja bem-vinda. Tá? O Geiel, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Iris, sejam todos bem-vindos. Então, o primeiro evento que eu mostrei para você aqui é o arrebatamento da igreja. Texto base, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, versos 16 e 17, e te mostrei o que vai acontecer dentro do arrebatamento. O ressoar da trombeta, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, o encontro com o Senhor nos ares. Se eu fosse me aprofundar aqui, eu ia trazer informações que iria satisfazer ou iriam responder muitas curiosidades de vocês. Por exemplo, como é o corpo do vivo depois do arrebatamento, depois da transformação, como será o corpo dos mortos no momento da ressurreição, certo? Todas essas informações a Bíblia ela nos mostra tudo isso. E aí quando eu ministro aula de escatologia, eu gosto de brincar, porque em uma dessas feitas de aulas, o aluno perguntou assim, pastor, e depois do arrebatamento, quem era feio vai ficar bonito? E eu cocei a cabeça e disse, não, irmão, quem era feio vai continuar feio. O corpo é o mesmo, a estrutura é a mesma, tá? Não tem como ficar, não tem essa questão de ficar bonito. Só que eu vou lhe dar uma palavra de consolo, falei para ele brincando. Vou lhe dar uma palavra de consolo. É que depois do arrebatamento, a nossa natureza não é mais carnal. A nossa natureza agora é espiritual. Então esse negócio de feio, bonito, não vai haver, porque a gente não vai ter esses critérios de natureza carnal, humana, para ter esse tipo de julgamento, tá?
Aí o irmão respirou fundo. Fique calmo, porque é desse jeito, tá bom? Mas a gente não vai se aprofundar nisso, é só para despertar a curiosidade de vocês. Mas a Bíblia fala como será o nosso corpo depois do arrebatamento. Deixa isso aí tudo bem claro, tá bom? Fala também o estado do salvo, onde é que ele está, né? Por exemplo, quem é salvo já está vendo Jesus? Não, está na região espiritual, que é o paraíso. Por exemplo, quem não é salvo já está sofrendo no inferno? Não, o inferno é o lago de fogo, a pessoa está sofrendo, mas não é um sofrimento físico ainda, é um sofrimento espiritual. São questões que eu não vou abordar aqui por causa do tempo, só para trazer essa curiosidade, tá bom? Mas para mostrar para você que esse assunto é muito profundo, tá? É muito profundo. Tem algumas perguntas aqui, vou ver se eu consigo responder, certo? Então, pastor, aqueles que morrem em Cristo, o que acontecerão com eles? Aqueles que morreram sem Cristo, na hora do arrebatamento, eles vão continuar no Hades, no Seol, que é uma região espiritual. Eles irão ficar lá até o dia do juízo final. Eles estão sofrendo? Sim. Fisicamente? Não. Não. Estão lá em espírito. Só a lógica, né? Estão em espírito, mas vão sofrer no corpo. Estão sofrendo? Sim. Fisicamente não, porque o corpo está sepultado. Eles irão ficar nessa região até o dia do juízo final. Só irão sair daí no juízo final. Os que morreram sem Cristo. Agora, os que morreram com Cristo irão ressurgir no arrebatamento para se encontrar com o Senhor nos ares. Como será o corpo do ressurreto? Pablo, essa pergunta é interessante. A Bíblia vai dizer que esse corpo ele será incorruptível, não haverá mais risco de corrupção. Será um corpo espiritual, ou seja, de natureza espiritual. Tá? Será um corpo semelhante ao de Jesus após a sua ressurreição. Será um corpo glorificado e será um corpo de glória e poder. Tudo isso que eu te falei tem referência bíblica e mostra que o nosso corpo será dessa forma. Então é muito interessante essa pergunta, tá bom? Então respondi essas duas perguntas já, ainda bem que sou bonito, Riel também. Eu acho que eu sou bonito, tá bom? A parábola do rico e Lázaro retrata uma história real diferente das outras parábolas. Mestre Gardel, eu vou gravar um vídeo, tá? Vou gravar um vídeo sobre essa questão. Eu tenho uma aula gravada para o meu clube de membro, onde eu explico essa questão. Primeiro, o rico e Lázaro não é uma parábola, tá? Até porque foge do padrão de parábola. Então, o rico e o Lázaro não é uma parábola. Eu vou repetir bem claro para você que está aqui e aprender o que é uma parábola. O rico e o Lázaro não é uma parábola, ok? As parábolas têm regras e uma delas é não conter nome de pessoas nem de lugares. Na parábola tem o nome de Lázaro, então não é uma parábola. Meu Deus, não é uma parábola, e agora? Pessoal, essa história ela é real, que aconteceu no mundo espiritual, tá? E Jesus narra essa história exatamente para nos mostrar como é a vida após a morte. E aí, dentro do entendimento assembleiano, a gente sabe que esses lugares, né, o Hades e o paraíso, ficavam numa mesma região, separada por um abismo, e com a morte e a ressurreição de Jesus, o paraíso foi transladado. Isso aqui não é nenhuma heresia, se você se aprofundar nessa questão, tem referência bíblica, é dessa forma, por exemplo, que se crê na Assembleia de Deus. Mas, Gardel, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre a vida após a morte, usando essa história como base do que vamos falar, tá bom? Eu espero que deu para você entender que é uma história real, acontecida no mundo espiritual, não é parábola, até porque no texto original não tem epígrafe. Epígrafes são os temas que ficam entre os textos, foram colocados posteriores, e aí, infelizmente, existem alguns equívocos. Eu posso até dar um exemplo, tá? Me responda aqui nos comentários, só me responda nos comentários. Um exemplo que eu vou dar para vocês, respondam aqui, ó. Quantos de vocês já leram a parábola dos 10 talentos? Coloca aí, eu já li. Só quem já leu, tá? Se você não leu, não precisa mentir, não. Quem já leu a parábola dos 10 talentos? Coloca aí, eu já li. Eu já li. Coloca aí, quem já leu a parábola dos 10 talentos? Me respondam aí, por favor. Vamos lá, vamos interagir um pouco. Gardel, eu já li. Quem mais já leu aí? Nós temos aqui várias pessoas online. Só o Gardel que leu a parábola dos 10 talentos. Quem mais já leu aí a parábola dos 10 talentos, tá? Tenho certeza que você já leu. Gabriela já leu, tá? Ela é aluna do CFPI, pessoal. Tem até um vídeo dela aí divulgando o CFPI. A Nájila já leu.
Marcos ali já leu. O Senhor acredita que estamos vivendo os princípios das dores. Esse princípio das dores aí em Mateus 24 é totalmente diferente do que as pessoas entendem, tá? Esse princípio das dores ali, lá em Mateus, trata do período tribulacional. E aí a gente ainda está antes do arrebatamento, certo? Eu poderia explicar isso, mas teria que abordar isso dentro do entendimento de Mateus 24, a partir do verso 3. Esses princípios das dores sempre existiram, só que no período tribulacional haverá uma intensificação porque apontam para a revelação de Jesus. Posso responder essa pergunta de forma mais profunda posteriormente, até porque muitas pessoas entenderam que se trata da questão do arrebatamento, certo? Então aqui muitas pessoas dizem que já leram, e muitas pessoas aqui que já leram. Então olha só, para todo mundo que respondeu que já leu, eu vou dizer que você não leu, tá? Todo mundo que colocou aí, ó, eu já li, eu vou dizer que você não leu, certo? Eu queria ver a cara de espanto de vocês. Todo mundo que colocou aí, eu já li, você não leu. Você não leu, tá? Você não leu as parábolas dos 10 talentos. Noelza está dizendo que já li, não leu, tá? Todos vocês que colocaram aí, tá? Paz do Senhor, grande Bruno, seja bem-vindo. Todos vocês que colocaram aí, que já leram a palavra dos 10, que já leram a parábola dos 10 talentos, vocês não leram, tá? Eu ainda não li. O Carioca foi esperto, ainda não li. Tá? Mas quem colocou que não leu, quem colocou que já leu, não leu. Eu quero que vocês me perguntem por quê. Como assim, pastor? Você está dizendo que eu não li? Sim, eu estou dizendo que você não leu. Se você perguntar o porquê, eu vou te dizer por que você não leu, tá? Estou esperando aí o primeiro perguntar. A Gabi aí, só sorrindo. Eu quero que alguém pergunte. Eu acho que não seja uma parábola, certo? Eu li. Luan, você não leu. O Bruno está perguntando por quê. Não é uma parábola? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não é uma parábola, tá? Cadel perguntou por quê. O Bruno também perguntou por quê. Aí eu vou responder vocês agora por que vocês não leram a parábola dos 10 talentos. Porque não tem essa parábola na Bíblia. Não tem. É um erro de epígrafe, tá? É um erro de epígrafe. Pega a tua Bíblia e vai lá agora nas parábolas dos 10 talentos. Tá assim na epígrafe. Parábola dos 10 talentos, tá? Tá lá, parábola dos 10 talentos. Você pode ir lá agora e ver. Parábola dos 10 talentos, na epígrafe. Agora começa a ler o texto. A um deu 5, certo? A outro deu 2 e ao outro deu 1. Aí soma aí quanto é que dá. Se dá 10 ou se dá 8. Bruno, verdade, kkkk. Bruno já pegou a senha, tá? Bruno já pegou a senha. Então lá é 5, 2 e 1. Na matemática que eu aprendi só dá 8. Só dá 8. E vocês leram 10. Por quê? Porque a epígrafe está errada, certo? A epígrafe está desviada, dizendo riar. A epígrafe não consta nos originais. Elas foram colocadas posteriormente. Às vezes ajuda e às vezes atrapalha. E nesse caso aqui atrapalhou, porque apesar de estar lá, a parábola dos 10 talentos, na história, na parábola, não tem 10 talentos. Só narra 8. 8. Tá bom? Alguém conferiu aí? Tá? Alguém conferiu? Quero que você confira. Tudo a ver, tá? Tudo é certo, tá bom? Pode pegar aí e conferir, tá? E você vai ver que só dá 8, não dá 10. Por isso que eu disse para vocês que vocês não leram a parábola, porque não tem 10 talentos, tem 8. 8, tá? Pode conferir. Eu espero alguém conferir aí para dizer que realmente não li. Ó, ali o Juan, o Luan já se converteu. Socorro. Não leram. Anderson, eu já tinha aprendido no CFPI. Eu já aprendeu, não sei se foi eu que ensinei essa questão lá no CFPI. Acho que eu ensinei quando eu dei aula de hermenêutica. Quando eu dei aula de hermenêutica, eu ensinei, dando esse exemplo aí para vocês, tá bom? Então, quando você lê aí esse texto aí, você vai ver que não tem 10 talentos, mas são apenas 8, por isso que eu disse que você não leu. É só prestar atenção. Então, voltando aqui, eu só dei exemplo para vocês, tá bom? Eu estava só dando exemplo para vocês observarem aí
esses detalhes. O primeiro evento foi o Senhor mesmo. Ah, Ganderson, beleza. Tá? Então, olha só, o primeiro evento da nossa jornada escatológica, o arrebatamento, te dei referência bíblica e também te dei várias informações a respeito do arrebatamento, tá? Que não nos aprofundamos por causa do tempo. Já estamos com meia hora aqui, já era para estar encerrando, certo? O Senhor nos ensinou há um tempo, certo? Eu já compartilhei isso outras vezes, só para chamar a atenção de vocês e verem que precisamos ter atenção na leitura. Eu já vi na questão do Rico e Lázaro que não é uma parábola, por relatar o nome de um dos personagens. Exatamente, acabei de falar, né, agora há pouco, que lá não é uma parábola. Até foi uma pergunta do Gardel, viu, Gabi? Acho que você ainda não tinha chegado. Eu respondi o Gardel quando ele fez essa pergunta. Expliquei que Rico e Lázaro não é uma parábola, exatamente por causa dessa regra, certo? Ali é uma história real que aconteceu do mundo espiritual. Beleza? Então tá certinho aí. Aí você não precisa de correção. Você tá certa. Realmente lá não é uma parábola. Ok, pessoal? Então vamos lá. Segundo evento, se você quiser anotar, o segundo evento. O primeiro evento foi o arrebatamento da igreja. Eu expliquei para vocês. O segundo evento é o tribunal de Cristo. Preste atenção, o tribunal de Cristo. A base desse evento, né? Onde está a base do tribunal de Cristo? Romanos 14:10, certo? Romanos 14:10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Então você pode anotar essas duas referências, que é onde está fundamentado a doutrina do tribunal de Cristo. Preste atenção, eu estou falando tribunal de Cristo, eu não estou falando julgamento das nações e nem estou falando também o juízo final. Aqui é o tribunal de Cristo. Certo? Nesse tribunal de Cristo aqui, só vai participar os arrebatados. Só os arrebatados. Se você puder digitar, se a gente tivesse presencial, eu ia pedir para vocês repetir. Digo assim, arrebatados. Então, se você puder digitar nos comentários aqui, digita assim, arrebatados. Digita aí, por favor. Só para isso fixar na sua mente, tá bom? Digita aí, arrebatados. Por que eu quero que você digite? Para você entender que no tribunal de Cristo só vai participar os arrebatados. Só os arrebatados. Somente quem passou pelo arrebatamento da igreja vai participar do tribunal de Cristo. Gabi, Bruno, Gardel, né, obrigado pela interação. Os demais podem botar arrebatados. Por que eu estou dizendo isso para você? Sabe? Aqueles pregadores que atingiram o teu psicológico, o teu emocional, dizendo, meus irmãos, aleluia, e naquele dia vai abrir um telão, e no telão vai mostrar todos os teus pecados, isso e aquilo, e crente no banco se tremendo, e no final ele disse, vem se retratar, o peão nem esperou terminar a frase, já estava lá se retratando, porque psicologicamente ele foi abalado, com medo do pecado dele ser revelado no telão, meu irmão. Se você... O Cardel está sorrindo. Eu tinha medo desse telão. A Nájila se libertou. É membro do meu clube, tá? E se libertou porque eu tenho ensinado muito isso. E aí, presta atenção. Se você participar do arrebatamento, certo? Se você participar do arrebatamento, você vai participar do tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, certo? Vão ser julgadas as tuas obras. Não vai haver julgamento de pecados. Quem estiver no tribunal de Cristo já está salvo, já está arrebatado. Não tem julgamento, não tem condenação. Então, olha só, no tribunal de Cristo não tem condenação. No tribunal de Cristo não tem condenação. Certo? No tribunal de Cristo será julgamento de obras. De obras. Olha só o tanto de pessoas se convertendo aqui que acreditavam no telão. Certo? Estão se convertendo tudo hoje. Os que já são meus alunos aí na imersão bíblica, já estão todos convertidos, sabe que não tem telão. Certo? Então você pode fazer assim, ufa! Não tem telão, mas você tem que se preocupar, não é com telão não. Você tem que se preocupar em garantir a sua passagem no arrebatamento, tá bom? Você tem que se preocupar com isso. Então o tribunal de Cristo, tá? O tribunal de Cristo é só para quem participar do arrebatamento.
No tribunal de Cristo será um julgamento de obras, onde as tuas obras serão analisadas e você será recompensado. Assistiu Auto da Compadecida? Pode assistir muito, eu gostava também. Certo? Você vai ser recompensado pelas obras que você fez aqui na terra. Glória a Deus, Bruno. Certo? Pelas obras que você fez aqui na terra. E essas obras irão render a você recompensas. Tá bom? Recompensas. Olha só, e a Márcia está perguntando, e cadê minha coroa? Esse também é um equívoco, tá bom? É um equívoco porque as pessoas acreditam que lá no tribunal de Cristo elas vão ver Jesus chegando com uma coroa e colocando a coroa na cabeça dela, né? Ela imagina a coroa da vida, imagina a coroa disso, imagina a coroa daquilo. Agora imagine você recebendo a coroa da vida, a coroa da fidelidade, as coroas que citam aí na Bíblia, né? Que aí você ia usar qual coroa você ia usar? Qual delas você ia usar? Qual dessas coroas você ia usar? Então, assim, eu sinto muito em desapontar a tua fé agora, mas se você acredita e acreditava que depois do tribunal de Cristo você vai receber de Jesus uma coroa na tua cabeça, isso não tem na Bíblia. Tá? Isso não tem na Bíblia. Coroa fala de recompensa, fala de honra, é só você estudar o contexto. Não era nem para mim estar me aprofundando aqui, mas a Márcia que tocou no assunto, certo? E aí, essas coroas simbolizam recompensas que você vai receber, poder e autoridade. É dentro do tribunal de Cristo, com essas recompensas, é onde estarão as posições daqueles que irão reinar com Cristo no milênio, que eu posso me aprofundar nisso depois. Mas só quero te dizer que as coroas do tribunal de Cristo não são literais, é simbólica, são recompensas que nós iremos receber pelas nossas obras feitas aqui na terra. Se eu fosse me aprofundar nisso, eu ia mostrar para você que a Bíblia fala que as nossas obras, elas são comparadas na Bíblia. As obras que não irão receber recompensas são comparadas com palha, feno e madeira. Palha, feno e madeira, quando são colocados ao fogo, já era. Então, esses materiais, eles simbolizam exatamente as nossas obras que não terão recompensas. Que obras são essas? São as obras que nós fizemos para a nossa própria glória, as obras que nós fizemos para aparecer. Hoje eu preguei demais, eu sou top, eu sou o cara. Então, quando você tem esses pensamentos, são obras que você faz para a sua própria glória. Essas obras, no dia do tribunal de Cristo, não terão recompensas, porque são obras consideradas a feno, palha e madeira. Ou seja, não resistirão ao fogo. Não resistirão ao fogo. São obras queimadas. Pastor, está isso na Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Pode ler o capítulo todo e você vai ver abordando isso aí, tá? E as obras aprovadas são aquelas que são consideradas ouro, né, ferro, ouro, bronze, eu não lembro agora do texto, são as que são consideradas obras aprovadas, e são pedras preciosas, ouro e bronze, e prata, aliás, pedras preciosas, ouro e prata. Essas representam as obras aprovadas, materiais indestrutíveis. Materiais indestrutíveis são as obras que nós fazemos para a glória de Deus. É quando eu faço algo para Deus ser glorificado. Então essas são obras, tá, que serão recompensadas. Isso é chamado na Bíblia de materiais indestrutíveis, que é o exemplo que Paulo usa para exemplificar as obras que serão recompensadas e as obras que serão reprovadas, tá bom? Eu não ia entrar nessa questão, foi só por causa da pergunta da Márcia, certo? Porque a minha ideia aqui é só mostrar os eventos para vocês. Então, o tribunal de Cristo não haverá condenação. Será um julgamento de obras. Quem está lá é somente os salvos, os arrebatados. Depois a gente pode se aprofundar. E os que são salvos pelo fogo. Olha só, se você ler o texto direitinho, está falando das nossas obras, tá? Essas obras, tipo os materiais indestrutíveis, que são colocados lá, pedras preciosas, ouro e prata. Esses materiais, quando eles são colocados ao fogo, eles são refinados.
quando eles são colocados ao fogo, que é a prova, eles são purificados. Eles mostram a sua essência. Então essas obras, tá, de materiais indestrutíveis representados aqui, Paulo usa isso que quando colocado ao fogo, tá, ou seja, irão mostrar realmente a essência das obras que nós fizemos, que foram para a glória de Deus. Isso nos renderá, isso nos dará recompensas no tribunal de Cristo. Então, quando você lê o texto direitinho, você vai observar que lá trata de obras, tá bom? E não necessariamente do quesito salvação na pessoa de Cristo, mas do julgamento das nossas obras. Beleza? Então, esse é o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, tu observa, a igreja arrebatada, ela é levada para as regiões celestiais. Nessas regiões celestiais acontece o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, acontece o evento chamado Bodas do Cordeiro. Tá? Acontece o evento Bodas do Cordeiro. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse, capítulo 19, precisamente o verso de número 8, trata desse evento. Tá bom? Quem vai participar desse evento? Somente os arrebatados. Somente aqueles que passaram pelo tribunal de Cristo vão participar das bodas do Cordeiro. Certo? Um evento também que se dará nas regiões celestiais e só estará presente quem participou do arrebatamento. E aqui, com certeza você aprendeu que haverá uma grande ceia, uma mesa, e Jesus servindo todo mundo nessa mesa. Tá bom? Mas quando você lê direitinho as profecias bíblicas, você vai ver que as bodas do Cordeiro se trata da união mística de Jesus com a igreja, ou seja, o casamento do noivo com a noiva. Então observa que hoje a igreja está na terra e Jesus fisicamente está no céu. A igreja está na terra, Jesus está no céu. Depois do arrebatamento, que os crentes terão suas obras julgadas e analisadas, certo? Terão suas recompensas recebidas, aí vai chegar o momento da união mística, que é as bodas do Cordeiro. O casamento do noivo com a noiva. O que é isso? A partir desse evento, aonde Jesus estiver fisicamente, a igreja estará com ele. Ou seja, a partir desse momento, para onde Jesus for, a igreja estará com ele. Se Jesus descer à terra, a igreja vai estar com ele. Isso vai acontecer. Quando Jesus reinar no milênio, a igreja vai estar com ele. Então, a partir desse evento, que é a união mística entre Cristo e a igreja, aonde Cristo estiver fisicamente, a igreja estará com ele. Esse evento é as bodas do Cordeiro, que acontecerá nas regiões celestiais após o tribunal de Cristo. Então, já te dei aqui 3 eventos, tá? Já te dei aqui 3 eventos. Quais são eles? O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Esses 3 eventos é para a igreja de Cristo. Ela será arrebatada, ela será conduzida ao tribunal de Cristo e depois ela será conduzida às bodas do Cordeiro. Somente a igreja, os arrebatados, participam desses eventos. Ok? Ficou claro aí para vocês? Tudo entendido aí? E agora nós vamos para o 4º evento. Pessoal, eu não estou me aprofundando em cada evento. A ideia não é se aprofundar. A ideia é trazer apenas uma visão geral aí desses eventos para vocês conhecerem. Tá bom? Durante esse período que a igreja ela é arrebatada, que ela passa pelo tribunal de Cristo, que ela passa pelas bodas do Cordeiro, aqui na terra, simultaneamente com esses eventos nas regiões celestiais, aqui na terra estará acontecendo a tribulação. Estará acontecendo a tribulação. E o que é a tribulação? É um período de sofrimento, aonde Deus vai tratar com a nação de Israel e com as demais nações presentes. E aí, existem muitas referências a respeito da tribulação. Uma delas é Sofonias, capítulo 1, verso 15. Existem muitas referências que falam da tribulação. E se a gente for analisar a tribulação dentro de um conceito bíblico, a Bíblia nos dá várias definições. Por exemplo, é o dia do Senhor, é o dia da angústia de Jacó, é o dia da ira do Cordeiro, é a grande angústia, o dia da grande vingança. Então, todas essas definições estão na Bíblia com devidas referências. Esse é o conceito de tribulação. Será o pior período da história da humanidade.
tá bom? Apesar de iniciar com uma falsa paz, mas depois ali do que o anticristo se autodeclarar Deus, começará uma perseguição intensiva, uma perseguição religiosa intensiva, né, aos cristãos da época, aqueles que se reconciliaram a Israel, haverá uma perseguição a eles, e aí será um tempo de grande sofrimento, como nunca foi visto na terra antes. Então é nesse período da tribulação que haverá esse sofrimento. E aí tem muitas perguntas em relação a essa questão da tribulação. Para nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja será tirada da terra, então virá o período tribulacional. E muitas pessoas perguntam assim, porque a tribulação está ligado direto às 70 semanas de Daniel, tá bom? E o período tribulacional, que durará 7 anos, é a última semana de Daniel, das 70 semanas, é a última semana. Eu não vou explicar isso aqui agora, tá? Porque não é o nosso objetivo também. Mas a tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, beleza? Só para ficar claro aí para vocês. E o propósito da tribulação é isso, é 70 semanas de Daniel. 70 semanas de anos. 70 semanas, a divisão das semanas não são assim, 7 semanas, 7 anos, entendeu? Se a gente for fazer, assim, existe uma conta matemática que bate exato toda essa questão. Eu não vou trazer isso aqui agora, tá bom? Porque eu quero mostrar os demais eventos e o tempo está correndo. E eu não quero demorar muito aqui nessa live. Mas dentro da tribulação haverá a trindade satânica. Pastor, a trindade satânica, sim, haverá o anticristo e haverá o falso profeta, que atuarão sobre o domínio de Satanás, tá bom? O anticristo e o falso profeta. Então aí será a trindade satânica, eles irão atuar de uma forma profunda. Aí nós temos aí o anticristo, o falso profeta, eu poderia me aprofundar sobre cada um deles, tá bom? E aí a gente poderia falar de outros eventos dentro da tribulação, como por exemplo, na tribulação haverá salvação? Sim, haverá salvação. E o único ponto que eu quero destacar aqui em relação à salvação é porque criaram na mentalidade dos cristãos que na tribulação a pessoa vai ser salva pelas suas obras, e não é assim. Preste atenção. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de ensino, dizendo assim, meus irmãos, aleluia, te prepara para te encontrar com Jesus, para você participar do arrebatamento, porque se você não participar do arrebatamento, aleluia, já está errado. Dizer que não vou participar do arrebatamento, dizer aleluia, não está certo, né? Se você não participar do arrebatamento, aleluia, você vai ficar na tribulação, e na tribulação será difícil. Se você quiser ser salvo na tribulação, você vai ter que sofrer. Eu já vi pregador dizendo que é assim, e vocês vão te perseguir, vão arrancar a tua unha, e dizer, nega Jesus ou não, aí você, eu não nego, arranca a tua unha, arranca o teu dedo, corta a tua orelha, faz isso, faz aquilo, e se você negar, depois disso tudo, você vai para o inferno. Sim, traz uma imagem de terror, como se a salvação nesse período fosse alcançada pelos teus méritos, pelas obras, e não é assim, tá bom? Na tribulação haverá perseguição, haverá perseguição. Haverá sofrimento, haverá sofrimento. Só que a salvação será pela fé, mediante a graça de Deus. Tá? Até porque, se você é dispensacionalista, um assembleiano da gema, se você é dispensacionalista, a tribulação está dentro da dispensação da graça. Ei, cabeça, qual é uma expressão que eu gosto de usar quando estou dando aula em sala de aula? Ei, cabeça, acorda, tá? Que de acordo com as dispensações, a tribulação não é uma dispensação. A tribulação está dentro da dispensação da graça, porque depois da tribulação da graça vai vir ao milênio. Então, cabeça, a tribulação faz parte da dispensação da graça, ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé, não é obras, não existe esse negócio de você estar sofrendo e por isso vai ser salvo. Quase todos nós ouvimos isso aí. Olha só o Rogério, cheguei. Jó Crislane, seja bem-vinda. A Márcia está dizendo, já ouvi isso. O anticristo e o falso profeta. Diferencia esses dois em poucas palavras, pastor. Olha só, o anticristo, tá? A Bíblia fala muito dele. O anticristo será o governo, será o governante. É o ser humano que vai governar, certo?
O anticristo, já está dizendo, anticristo, né, é oposição a Cristo, ele quer imitar a Cristo. O falso profeta, ele quer imitar o Espírito Santo, é uma falsificação do Espírito Santo, ou seja, ele quer imitar a ação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo ele age para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o falso profeta vai atuar para convencer os seres humanos que o anticristo é o Cristo, né? Ele vai convencer os seres humanos a adorarem, melhor dizendo, a adorarem o anticristo, dizer que o anticristo é Deus e que merece adoração. Então o falso profeta ele vai ter esse papel. Quando eu falo do anticristo, a Bíblia diz que o seu caráter é maléfico, certo? A Bíblia diz que ele é um ser humano, um homem, e a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo 7, verso 20, na segunda carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, verso 11, vai dizer que o anticristo, a sua personalidade será de um orador cativante, capaz de atrair a todos, ou seja, vai ser uma pessoa eloquente, né? Cativante, conquistadora, ter uma oratória cativante para conquistar as pessoas. A Bíblia vai dizer que ele vai se opor a Deus. A Bíblia vai dizer também que a sua influência será de escala mundial. Só você ler Apocalipse 13, 8, Daniel 8, 24. Então a Bíblia fala muito do anticristo, tá bom, Carioca? Carioca Júnior, né? Então o nome está assim aqui no Instagram. E aí o falso profeta também será um ser humano, nascido de mulher, tá? Não é demônio. O anticristo e o falso profeta não são demônios, são seres humanos que irão ser guiados por Satanás, tá? E a missão do falso profeta é levar as pessoas a adorarem o anticristo, dizendo que o anticristo é Deus, né? Outra função do falso profeta é levar as pessoas a praticarem idolatria. Então, Carioca, uma distinção básica. O anticristo é o governante, né? Ele vai se declarar Deus. O falso profeta é aquele que vai convencer que ele é Deus, vai convencer as pessoas do que ele é Deus. Então, assim, uma distinção muito clara aí para você, né, que perguntou, tá bom? Pastor, o senhor já ouviu falar de quais assuntos escatológicos, só para saber que eu perdi? Eu já falei do arrebatamento, do tribunal de Cristo, e já falei das bordas do Cordeiro. Estamos agora na tribulação. Estamos falando sobre a tribulação, tá? Estamos falando sobre a tribulação. Obrigado, Nájila, ela acabou de colocar aí, show de bola. Certo? Realmente a trindade satânica, exatamente o que eu disse. Então, na tribulação vai haver salvação, sim, vai haver salvação. A salvação é pela graça mediante a fé, tá bom? Então vai haver perseguição, vai haver a trindade satânica, vai ser um período de sofrimento, vai surgir a marca da besta, tudo isso é dentro do período tribulacional, tá? Tudo isso é dentro do período tribulacional. A gente não vai se aprofundar por causa do tempo, mas isso aqui é o período tribulacional. A tribulação é esse evento, tá? Aí poderíamos tratar aqui especificamente do sofrimento de Israel durante a tribulação. Tudo isso está dentro da tribulação. Então, obrigado aí pelo feedback, Carioca. Eu compreendi isso, pastor. Beleza, show de bola. Depois da tribulação, qual é o próximo evento? Não é bem assim depois, tá? Então você tem que ter esse gapzinho aí. Não é terminou a tribulação, acontece o próximo. Aqui nesse caso não é assim. A humanidade vai ser reduzida na tribulação, vai ser devido aos sofrimentos, né? Devido ao que vai acontecer, guerras, tudo isso. Nós vamos acabar falar de um assunto aqui que vai proporcionar uma guerra, que muita gente vai morrer, tá bom, Jackson? Então vou já falar desse evento que é o próximo, que é a Batalha de Armagedon, tá? Me chamo Ivan, obrigado, obrigado, tá bom? Pastor, os salvos nesse período serão quem? Os salvos nesse período são as pessoas que irão se converter a Cristo, né? As pessoas que irão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Eles são os salvos, né? Pode ser os desviados que irão se reconciliar, pode ser as pessoas que irão ouvir ali a pregação, mesmo em meio à perseguição vai haver pregação, e aí essas pessoas são as pessoas que irão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Não eram crentes, ou eram desviados e vão se converter a Cristo, então são essas pessoas. Então vamos lá, dando continuidade para o próximo evento, que é a Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon é um evento que vai suceder, vai acontecer ainda dentro do período tribulacional, mas é um evento separado. Eu quero que você entenda, tá? Quero que você entenda.
A batalha de Armagedon está em Apocalipse 16:16, que eu disse para vocês que ia dar referência. Então você lê Apocalipse 16:16, fala da batalha de Armagedon. Essa batalha de Armagedon, ela vai acontecer dentro do período tribulacional, tá? É quando o anticristo vai reunir um exército, certo? Para tentar dar cabo em Israel. Então aqui vai haver uma guerra, tá? Aqui vai haver uma guerra, vai haver muitas mortes, tá? E essa é a batalha de Armagedon, certo? É a batalha de Armagedon. Haverá um cerco contra Israel. Israel vai ter um momento de fuga. Haverá um cerco. E quando o anticristo fechar esse cerco em relação a Israel, tá? Nós observamos que nós estamos dentro da tribulação, acontecendo a batalha de Armagedon. Então, a intensidade desse evento é quando o anticristo com seu exército fecharam um cerco em Israel. Pastor, onde está isso? Em Ezequiel 12, 1 e 2, fala desse cerco. É uma profecia que trata desse cerco. Então, quando o anticristo fizer esse cerco no intuito de acabar com Israel, de eliminar Israel, nesse momento, dentro do período tribulacional, está acontecendo esses preparativos da batalha de Armagedon, quando já está acontecendo, haverá o início de outro evento. Qual é esse evento? A revelação de Jesus, a revelação em glória de Jesus. E para você ver isso, essa revelação, está em Apocalipse 1 e 7. Apocalipse 1 e 7. Então, quando você vê esse evento, tá? Na Terra está acontecendo a tribulação, a batalha de Armagedon, que é outro evento, e quando Israel estiver prestes a ser eliminado, nessa hora Jesus se manifesta nos céus. Para nós, assembleianos, é a segunda etapa da segunda vinda, porque a primeira etapa já passou, que foi arrebatamento, há 7 anos atrás. E agora acontece a revelação. É quando Jesus é invisível e agora ele vem com a sua igreja. Lembra que eu te disse, nas bordas do Cordeiro, a partir dessa união mística, aonde Jesus estiver fisicamente, a igreja vai estar com ele. Então, nesse momento, Jesus virá e a sua igreja virá com ele. Jesus dará fim na batalha de Armagedon. Jesus dará cabo dessa peleja, certo? Aí tem crente que pensa que Jesus vai vir com espada na mão, a igreja com espada. Irmão, não tem lógica, tá? Presta atenção, cabeça. Não tem lógica. Glorificado brigar com espada e arma com pessoas não glorificadas, com pessoas naturais. Não tem nem lógica um negócio desse. Entendeu? Então, quando fala de espada, está falando da palavra. Com a palavra, Jesus dará fim nessa peleja, livrará Israel. Nesse momento, haverá um convertimento em massa de Israel, reconhecendo que Jesus é o Messias, tá bom? E nesse momento, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. São os 2 primeiros habitantes do lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. E nesse momento, Satanás será preso. Nós teremos a prisão de Satanás. Então observa que o fim da tribulação se dará com a batalha de Armagedon e com a revelação de Cristo. 3 eventos simultâneos aqui. Porque ainda está acontecendo a tribulação, começa a batalha de Armagedon e Cristo se revela. Tá? São eventos separados e distintos. Tá bom? São eventos distintos. E aí, após a revelação de Jesus, a prisão de Satanás, o anticristo e o falso profeta seriam lançados no lago de fogo, e aí estará dando fim ao período tribulacional. Todo esse período aí durará 7 anos. Ok? Eu sei que foi muitas informações, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tem algumas perguntas aqui. O Espírito Santo ainda vai estar na terra, na grande tribulação? Essa pergunta é interessante. Nessa batalha, todos os convertidos deverão estar nesse cerco? Não, a profecia fala do cerco para Israel. Por isso que eu dei a referência para vocês lerem aí, tá? Que esse cerco, tá? Esse cerco fala para a nação de Israel. Zacarias, eu falei Ezequiel, mas não é Ezequiel, desconsidere. É Zacarias 12 e 12. Aliás, Zacarias, capítulo 12, verso 1 e 2. Alguém quiser até conferir logo aí, confira, tá bom? Confira, por favor, confira logo. Zacarias, capítulo 12, verso 1 e 2. Viu, Jackson? Esse cerco aí trata
A profecia trata exclusivamente da nação de Israel. Não trata aí dos que irão se converter a Cristo no período tribulacional. Pessoal, eu quero registrar aqui a presença do meu grande amigo José Alencar. Certo? Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Lucas, também seja bem-vindo. Certo? Então, eu acho que eu respondi aqui as perguntas. O Espírito Santo ainda vai estar na terra, na grande tribulação? Pessoal, olha só. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, no período tribulacional, o Espírito Santo continuará atuando. Agora, ele não estará presente como está presente na vida da igreja, porque a igreja não estará mais na terra. Só que o Espírito Santo continuará atuando, assim como atuou no Antigo Testamento. E a atuação dele é convencer, então é ele que vai convencer essas pessoas, tá? Do arrependimento, da justiça e do juízo. Então haverá uma atuação do Espírito Santo nesse período, tá? Aí é diferente dele estar com a igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Ficou claro aí, Jackson, para você? Isso é uma parte bem difícil das pessoas entenderem, tá? Porque hoje o Espírito Santo está com a igreja, mas quem está é a sua presença. É a presença do Espírito Santo que está com a igreja. Aí ele atua na igreja, porque é uma promessa da igreja, certo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava na vida das pessoas, mas a sua presença não era como é na dispensação da graça na vida da igreja. Então, na tribulação também haverá atuação do Espírito Santo, certo? Haverá atuação do Espírito Santo. Assim estava lendo Ezequiel, eu achei estranho. Ô Luan, obrigado. É bem que eu percebi, senão eu ia dizer que eu estava falando heresia. Ainda bem que eu percebi, graças a Deus. Mas agora, Luan, pode ler Zacarias 12, 1 e 2, tá? Você pode até conferir aí pra gente e dar o feedback aqui, por favor. Tudo jóia, compreendeu o Jackson. Então, pessoal, eu já falei, do arrebatamento, do tribunal de Cristo, das bordas do Cordeiro, da tribulação, do Armagedon e da revelação de Jesus. 6 eventos. Já falei dos 6 eventos, tá bom? O próximo evento, tá? O próximo evento é chamado de julgamento das nações. Porque eu já falei da volta visível de Jesus. Então, após a volta visível de Jesus, tá? Que vai ter a vitória do Messias, Israel vai reconhecê-lo em massa, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, Satanás será preso, certo? Aí termina toda essa etapa, tá? Com a revelação de Jesus. Depois da revelação de Jesus, nós temos um evento que poucos cristãos conhecem, tá? Poucos cristãos conhecem e poucos cristãos não conseguem localizar esse evento, que é o julgamento das nações. Então me responda aqui nos comentários, por favor, vamos interagir um pouquinho. Quantos de vocês conheciam ou já tinham estudado, já sabiam sobre o evento julgamento das nações? Quem já sabia, coloca aí, eu já sabia. Tá? Só quem sabia, coloca aí, eu já sabia. Quem não sabia, coloca, eu não sabia. Pois é, o julgamento das nações é um evento que vai acontecer depois da revelação de Jesus. Esse evento, como eu te falei, ele é pouco conhecido, tá? Mas tem base bíblica para isso. E quando eu te der essa base bíblica que você lê, aí você vai perceber que muitas coisas que você havia entendido e aprendido antes não vai mais fazer sentido, não vai mais encaixar, tá bom? Porque o julgamento das nações é descrito em Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 46. Pode anotar aí, Mateus, capítulo 25, tá bom? Do verso 31 ao 46. Então nós temos aí o julgamento das nações. E aí quando você lê esse texto aí, muitas coisas que você aprendeu não vão fazer mais sentido porque não está fundamentado, tá bom? Porque aí se trata de um evento específico que é chamado julgamento das nações. Esse julgamento aí é que vai ter o critério. O critério desse julgamento é a forma como trataram Israel, tá? É a forma como trataram Israel. E aí o resultado desse julgamento vai decidir quais são as nações que estarão no milênio e as que não estarão no milênio. É exatamente no julgamento das nações que vai haver o critério para saber quais são as nações que vão adentrar no milênio e as que não vão adentrar no milênio. É só você ler o texto.
e você vai perceber isso, tá bom? E o critério é a forma como Israel foi tratado por essas nações. A forma como Israel foi tratado. É por isso que nesse texto Jesus chama Israel de meus irmãos. Quando eu tive preso, me deste de comer. Então esse texto aí trata desse evento específico e você já tentou usar em outros lugares, mas agora você vai perceber que trata de um evento específico, ok? Esse é o julgamento das nações. O julgamento das nações, onde as nações irão comparecer diante de Cristo para serem julgadas, e aí o próprio Cristo será o juiz desse julgamento, tá? Lá em Mateus vai dizer que todas as nações estarão presentes e Cristo será o juiz desse julgamento, e o critério será como Israel foi tratado por essas nações, ok? Os adventistas não acreditam na vinda invisível de Jesus, o arrebatamento. Não é só eles não, tá bom? Muitas denominações aí não acreditam, principalmente, posso dizer, os pós-tribulacionistas também não acreditam. Para eles não tem um rapto secreto, vai ser só a revelação, tá bom? Por conta da ressurreição dos mortos em Cristo, onde as pessoas verão. Pois é uma falta de entendimento grande, porque eu expliquei que no arrebatamento haverá o ressoar da trombeta e somente os salvos, né, irão ser acionados nesse momento. Certo? Então, eu falei agora aqui do julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, aí nós temos o milênio, tá? O milênio é um evento que vem depois do julgamento das nações. E esse julgamento o milênio, tá? Apesar de alguns crentes não entenderem isso, e é lamentável, porque para muitos o milênio não é literal. Os adventistas acreditam que o milênio não é literal, e outras denominações também. Só que, biblicamente, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 6, tá? E de acordo com outras profecias da Bíblia Sagrada, o milênio ele é literal, um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar na terra com a sua igreja, tá? Onde Cristo vai reinar na terra com a sua igreja. É por isso que esse reinado será diferente. Primeiro porque quem vai estar no controle universal do reino é Jesus, certo? Quem vai reinar com Jesus é a sua igreja, arrebatada, glorificada, transformada. Isso quer dizer que não haverá corrupção nesse governo, não haverá injustiça, porque não haverá nenhum natural governando com Cristo no milênio. E aí é preciso que você entenda que no milênio haverá 2 tipos de povos distintos, tá bom? Haverá os glorificados e os naturais, certo? 2 povos. Cristo reinará com a igreja. Eu poderia trazer muitas informações sobre o milênio, mas devido ao tempo aqui, tá? Eu só quero dizer que ele é literal e Jesus irá reinar com a sua igreja. No milênio haverá salvação? Sim, no milênio haverá salvação. E quem vai se converter? As pessoas naturais que ainda não se converteram terão a possibilidade de se converter. E quem são essas pessoas? São as que nasceram no milênio, são as que sobreviveram à tribulação, passaram pela batalha de Armagedon, passaram pelo tribunal de Cristo e entraram no milênio. Que ainda não se converteram terão o privilégio de se converter no período do milênio, tá bom? E aí, para encerrar essa parte do milênio, eu quero pedir um favor para vocês. Quem de vocês lembram aí o que está escrito em Mateus 24:14? Quem lembra o que está escrito aí? Vai ser o único governo perfeito. Show de bola, exatamente. Quem lembra o que está escrito em Mateus 24:14? Quem lembra aí? Quem lembra, coloca aí. Se você não lembra, corre lá, pega a Bíblia rapidinho e dá uma pescada. Vê o que está escrito em Mateus 24:14, tá bom? E lá vai dizer que este evangelho do reino será pregado, certo? Está dizendo que o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Não é assim que está escrito aí na tua Bíblia? Confere aí para mim, por favor. Alguém confira e me dê um feedback aqui, tá? Do que está escrito em Mateus 24:14, tá? Porque esse texto aí, muitas pessoas usam para dizer que o arrebatamento só vai acontecer depois que todo mundo ouvir a pregação do Evangelho, tá? E se você não sabe, o Evangelho tem multiformes. O Evangelho será pregado em todo mundo. Só que o Evangelho lá está especificando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Pode conferir
tá? Vou até abrir a Bíblia aqui também para conferir com você. Aí vai falar o evangelho do reino, tá? Mateus 24:14. Observe bem essa expressão que trata aí do evangelho do reino. Até a Bíblia online aqui. Peguei aqui numa versão mesmo popular, que é usada na igreja, certo? O evangelho do reino. Mateus, cadê aqui? Mateus, capítulo 24, certo? E o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as ações, então virá o fim, certo? Olha aí só o Alencar postando aqui, show de bola, perfeito, certo? Olha só, este evangelho do reino era o mesmo que Jesus pregava, era o mesmo que os discípulos pregavam. A partir do Pentecostes, começou a ser pregado o evangelho da graça, tá? E no milênio será pregado o evangelho do reino. Depois do evangelho do reino ser pregado durante o milênio, aí virá o fim. Por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque muitas pessoas pensam que o arrebatamento só vai acontecer depois que todo mundo ouvir a pregação do evangelho. E não é assim, porque esse texto é profético e aponta para um período específico. O evangelho é o do reino. É o que será pregado no milênio, que é o reino literal de Cristo aqui na terra. E esse evangelho será pregado, isso quer dizer que haverá pessoas que irão acreditar, irão se converter, irão aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Ficou claro para você? Então no milênio haverá salvação, tá? No milênio as pessoas irão pecar? Sim, no milênio as pessoas ainda irão pecar. Por exemplo, desobedecer a Deus será um pecado, desobedecer às ordens de Cristo será pecado, e tem pessoas que vão desobedecer. No milênio, de acordo com Isaías, haverá até morte física, as pessoas irão morrer? Sim. A igreja, os arrebatados? Não, cabeça. A igreja é glorificada. Os que vão morrer são pessoas naturais que irão morrer no período tribulacional. A Bíblia deixa isso muito claro, que haverá morte no período tribulacional. Haverá salvação no período tribulacional. Nesse período os animais serão mansos, certo? Tudo isso está na Bíblia Sagrada, e aí eu poderia trazer isso de forma bem detalhada, que não é o nosso caso aqui. Não haverá guerra no milênio. E só para você que está curioso, haverá morte no milênio? Abra a tua Bíblia em Isaías. Anota aí, ó, Isaías 65:20. Isaías 65:20. O mancebo que morrer com 100 anos, morrerá jovem, mas haverá morte no milênio, porque o texto é profético e aponta para o período milenar, que é o reinado de Jesus aqui na terra. Então esse é o milênio, beleza? Vamos para finalizar, vamos concluir aqui. Depois do milênio, haverá a revolta de Satanás, que é o Gog e Magog de Apocalipse, que não é o mesmo lá de Ezequiel, tá? Então o Gog e Magog de Apocalipse está no capítulo 20, versos 7 a 10, que é a revolta de Satanás. Onde a igreja vai estar no milênio, o local, a Bíblia fala, a igreja estará com Cristo, tá? A igreja estará com Cristo. E aí, nós não nos aprofundamos nisso, mas se você ler Apocalipse, você vai ver que no período do milênio, que na história profética da Bíblia, tá? Você vai ver a Jerusalém descendo 2 vezes dos céus. E uma delas será no período milenar. No milênio, a Jerusalém celeste vai descer e vai ficar em cima da Jerusalém terrestre. Então, de acordo com o que nós acreditamos, Cristo estará com a igreja a partir da Jerusalém celeste. Vai ser o lugar de estadia da igreja, mas a igreja vai atuar fisicamente em toda a terra, inclusive a igreja vai reinar com Cristo. É nesse período que Jesus vai instituir os presidentes, os governos, toda essa área política será instituída por Jesus e será a igreja que vai reinar com ele. Por isso que será um reino justo, tá bom? Não vou me aprofundar aqui porque não é o teor, mas a gente pode depois tratar de coisas específicas que vocês estão questionando aqui. Eu estou só dando uma pincelada, não estou me aprofundando, mostrando isso na Bíblia, que tem como mostrar na Bíblia, tá bom? Os TJ estão certos? Depende do que você está se referindo, ao que eles estão certos, tá bom? Porque se for em relação aos animais serem mansos, tá? E conviverem com os seres humanos, que eles acreditam que isso na eternidade, não é na eternidade, é dentro do milênio isso vai acontecer,
Inclusive, né, eu vou dar até referência para vocês, está em Isaías capítulo 11, versos 6 a 9, Isaías 65, 25. Os animais terão mudança de instinto, eles perderão essa parte de feroz, de querer atacar, né, deixarão de ser carnívoro e passarão a ser mansos, certo? Então isso acontecerá no milênio, é só ler essas referências. Então se for, eles não se referem ao milênio, quando eles não tratam isso no milênio, eles tratam isso que vai ser no reino de Cristo, mas na ideia deles é na eternidade. Então nesse ponto aí estão um pouquinho equivocados em relação à natureza dos animais, eles estão corretos, porque os animais terão essa mudança, beleza? E aí nós temos agora a revolta de Satanás, né? Que depois de 1000 anos Satanás será solto, preste atenção, Satanás será solto e ele ainda vai enganar muitas pessoas. Essas pessoas que serão enganadas por Satanás serão as pessoas naturais que viveram no milênio. Então preste atenção, a pessoa vai viver 1000 anos sobre o governo de Cristo, tá? Sem atuação de influência de Satanás na vida delas, só que quando ele for solto, ele vai conseguir enganar muitas pessoas. Por que isso acontece? Primeiro, para mostrar que Satanás não muda o seu caráter, certo? E para provar também que o ser humano, sem a restauração, sem a regeneração, sem o convertimento, sem a transformação do Espírito Santo, também não tem jeito. Então a pessoa vai viver no milênio, vendo Cristo, fisicamente, né? Ela teria todos os motivos para ser fiel, mas ainda muitos vão dar ouvido a Satanás, e aí serão destruídas. É nesse momento que Satanás será lançado no lago de fogo, é nesse momento que ele será o terceiro habitante do lago de fogo. Como Satanás se manifestará no corpo humano? Olha só, quando a gente lê Apocalipse capítulo 20, né, não trata dessa questão, mas a gente sabe que Satanás é um espírito. Satanás é um espírito. Se ele é espírito, e a gente sabe biblicamente que demônios, eles podem dominar uma matéria, mas eles não podem se materializar, ou seja, eles não podem assumir corpo físico do jeito que eles querem. A Bíblia deixa isso evidente. Então, nesse caso, Satanás, ele não vai atuar de uma forma física visível. Não, mas ele vai, quando ele for preso, ele vai atuar como sempre atua, que é através da sua influência na mente das pessoas, na vida das pessoas. E aí, né, ele vai conseguir haver essa atuação. A Bíblia não vai tratar especificamente como será essa atuação. A Bíblia fala que ele será solto e ele vai enganar a muitas nações. A muitas pessoas serão enganadas, irão aderir a ele, né, nessa revolta contra Deus, e é quando ele será destruído de vez, ou seja, no sentido de ser lançado no lago de fogo por causa da sua depravação, como disse aqui o Rogério, e para mostrar que o ser humano, sem arrependimento, sem convertimento, também é depravado. Deu para entender, Jackson? Então, Satanás possivelmente, né, isso aqui é possivelmente, estou dizendo possivelmente porque eu não tenho base bíblica para afirmar isso, certo? Possivelmente atuará de forma que ele atua sempre hoje, que é atuando na influenciando as pessoas, trabalhando a mente das pessoas, levando as pessoas a crenças fora do padrão da Bíblia, e aí ele vai conseguir arrebanhar muitas pessoas nessa ação dele que está em Apocalipse capítulo 20, verso 10 a 11. Ok? E para encerrar, pessoal, depois da revolta de Satanás, que ele será lançado no lago de fogo, nós temos o quê? O juízo final, tá? Que está em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. O juízo final. Nesse juízo final é onde estarão todas as pessoas, desde Adão até o momento, que não se converteram, por exemplo. É nesse momento aí que alguém me perguntou, né, e os mortos em Cristo, é nesse momento que eles vão ressurgir em corpo para se apresentarem diante de Cristo no juízo final, para serem, né, para terem a sua sentença, e serão lançados no lago de fogo. Porque o homem viveu no corpo, o homem pecou no corpo, o homem rejeitou a Deus no corpo, e o homem sofrerá eternamente no corpo. Então, quando essas pessoas ressurgirem, elas irão ressurgir em um corpo imortal. Esse corpo não vai morrer, porque esse corpo vai sofrer eternamente no lago de fogo, certo? Eternamente no lago de fogo, por rejeitar a Cristo no corpo. Então, no juízo final, as pessoas condenadas no juízo final serão lançadas no lago de fogo.
onde já está Satanás, o anticristo e o falso profeta, certo? Aí, né, traz aqui a lembrança, uma questão de que o Jackson levantou aqui, por exemplo. Então preste atenção. O anticristo que foi lançado no corpo, foi lançado fisicamente. O falso profeta que foi lançado no lago de fogo, foi lançado fisicamente. As pessoas que serão lançadas no lago de fogo serão lançadas fisicamente. Aí nesse caso, só o Satanás será lançado em espírito. Essa é uma questão teológica que a Bíblia não vai detalhar. Esses aqui são pontos questionados pelos teólogos. Então, muitos acreditam, inclusive eu particularmente acredito. Eu não estou dizendo que é assim. Eu estou dizendo que eu acredito que quando Satanás for lançado no lago de fogo, ele também estará em corpo físico. E que corpo é esse? Né? É um corpo que será físico, tipo quando os anjos foram criados. Os anjos são espíritos, tá? E eles podem se materializar, então eles podem assumir uma forma humana. Então, se todas as pessoas que estarão no lago de fogo estarão em corpos, tá? Estarão em corpos, e aí o anticristo, falso profeta, só o diabo que estará em espírito. Algumas pessoas acreditam que não, que ele estará em corpo. Só que outro grupo defende que ele vai estar em espírito. Por quê? Porque quando ele pecou no espírito. Quando ele rejeitou em espírito. Porque ele era um anjo, era um ser espiritual. Quando ele pecou, ele era um espírito. E como ele pecou no espírito, ele vai sofrer eternamente no lago de fogo, no espírito. Então aqui eu só levantei para vocês uma questão de um debate teológico. A Bíblia não trata, né, como é que ele estará no lago de fogo. A Bíblia diz que ele vai ser lançado lá. Se é no corpo, se é no espírito, isso não vem em detalhe na Bíblia, mas ele será lançado. Eu levantei para vocês aqui, pelo amor de Deus, entendam. Eu levantei para vocês aqui um questionamento, um debate, tá? Que algumas pessoas acreditam que ele será lançado em corpo, no lago de fogo, e outras acreditam que ele é no espírito. Aí você pergunta, mas para você, para a sua opinião, o que você pensa? Né? Qual é o seu entendimento sobre isso? O meu entendimento é que a gente vai seguir o critério. Se a pessoa pecou no corpo, vai ser julgada no corpo e lançado no lago de fogo no corpo, tá? E se eu usar esse mesmo critério para Satanás, ele pecou no espírito, tá bom? Será julgado no espírito e será lançado no lago de fogo no espírito. Então essa é uma questão de debate, uma questão de debate teológico. Não estou dizendo que é assim, porque a Bíblia não trata especificamente disso. Só para deixar isso bem claro, para despertar aí essa curiosidade para vocês, tá bom? Para mim, sendo lançado, tá bom. Isso tá perfeito. Tá perfeito. Ele lançado lá tá bom demais. Pessoal, quero registrar a presença da minha professora, Raildes Batista. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Então, nós passamos aqui por todos os eventos escatológicos, desde o arrebatamento até o juízo final. Depois do juízo final, tá bom? Virá o estado eterno, beleza? Então nós encerramos aqui. Eu cumpri o que eu prometi para as pessoas que ficaram me pedindo aí para fazer esse evento. Eu não quis fazer, né, tratando especificamente por assunto, mas se você for no meu canal, a gente trata desse assunto por cada assunto detalhadamente, certo? Então lá tem uma playlist completa sobre esse assunto, por evento separado, 1 hora de cada evento, é muito conteúdo, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma visão geral para você entender, do arrebatamento até o juízo final. Pastor, esse estado eterno, o que seria? O que seria exatamente? O estado eterno. Ô, Rogério, o estado eterno, é assim, o estado eterno é que se acredita será o estado perfeito, tá? Onde, por exemplo, nesse estado eterno e perfeito, não haverá mais pecado, não haverá mais o tentador, Satanás, não haverá possibilidade de queda, não haverá mais a possibilidade de que houve com Adão e Eva. É basicamente isso. Então é por isso que é o estado eterno e perfeito, tá bom? Aonde não haverá mais possibilidade do pecado existir. Até porque, preste atenção, o pecador já foi condenado, lançado no lago de fogo, né? Aí Satanás também já foi para lá, que é o tentador, entendeu? Então haverá uma restauração no universo para arrancar também a natureza pecaminosa da natureza, tá? Para arrancar esse mal da natureza. Por isso que a Bíblia fala de novos céus e nova terra.
Então isso será um estado perfeito, sem a possibilidade de pecado, e nós estaremos livres eternamente do pecado, glória a Deus, e viveremos eternamente com Cristo, beleza? Luana, excelente aula, está dizendo aqui, obrigado Luana. A Nájula está dizendo excelente, tá? Então pessoal, eu espero ter ajudado vocês, né? Respondi algumas perguntas, não me aprofundei em nenhuma questão, não me aprofundei. A minha proposta não era essa, não era me aprofundar, mas era trazer uma visão daquilo que nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, dentro da visão assembleiana. Deixei muitos nós, sem ser amarrado, exatamente para despertar a curiosidade de vocês, tá? Levantei um questionamento teológico só para despertar a curiosidade de vocês. Não sai dizendo por aí que é uma heresia. Eu levantei uma questão teológica no final, a respeito da questão de Satanás, tá bom? Você se aprofundar, beleza? Falei das trombetas, sim, eu falei das trombetas, Rogério, quando eu falei da questão do ressoar da trombeta, que é o do arrebatamento. Esse ressoar da trombeta, pessoal, a trombeta, preste atenção, ó cabeça, presta atenção. O Rogério levantou uma questão muito interessante, então presta atenção. A trombeta do arrebatamento, que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, e Paulo fala na carta aos Tessalônicos, tá bom, cabeça? Não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse no período tribulacional, não tem nada a ver. Eu não tratei especificamente das trombetas do Apocalipse dentro do período tribulacional, porque nós falamos que a gente não ia se aprofundar em cada evento, tá bom? Só quero que você entenda que as trombetas do Apocalipse não tem nada a ver com a trombeta que Paulo falou na carta aos Coríntios, na carta aos Tessalônicos, tá bom? Não mistura, porque muitas pessoas misturam, e pela lógica você vai entender que não tem nada a ver, porque antes de João escrever o Apocalipse, Paulo já tinha escrito a carta aos Coríntios e aos Tessalônicos. Então não tem nada a ver, só a palavra que é igual, trombeta, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São totalmente diferentes, tá bom? Só para ficar bem claro aí, para vocês não confundirem as coisas. E aí a Gabi está dizendo muito boa aula, a Fernanda também muito bom, né? A Neguinha é a mãe do cantor Jardel. Meu irmão, prazer ter você aqui, está dizendo glória a Deus. Faz uma live sobre seitas. Jackson, está aqui a Nájila de prova, a Noelza, né? Elas são... A Luana também está de prova, elas são membros do meu clube, né? Imersão Bíblica, e nós acabamos de ter uma aula sobre seitas e heresias. Toda terça-feira a gente tem aulas ao vivo online no Google Meet, e nós encerramos 2 encontros de seitas e heresias, onde eu mostrei para eles o que é seita, o que é heresia, como identificar uma seita, como identificar uma heresia e como se livrar das heresias atuais através de alguns pregadores. Certo? Eu posso providenciar também um assunto sobre isso aqui, especificamente aqui sobre o adventismo que você está perguntando. Como sempre, maravilhosa aula, obrigado pastor, obrigado Márcia. Não conhecia você, mas gostei muito da aula e do tema. Ô Lucas, prazer meu, aproveita e me segue aí, tá bom? Que é de graça. Tem meu canal Bíblia Aberta, lá também tem muito conteúdo, muito bom mesmo, tá? Obrigado por estar aqui. Deus abençoe, pastor, gratidão pelas informações, eu que agradeço, vou estar sempre aqui à disposição. Muito obrigado, pastor Gardel, estou devendo, tá? Eu vou trazer, quando vou gravar um vídeo daquele conteúdo lá, a vida após a morte, tá? Essa semana eu vou fazer isso. Vamos atrás de saber sobre as trombetas, pode providenciar, pode falar sobre isso. Aí, Jackson, próxima aula sobre os pais da igreja. Sim, eu vou atender esse pedido, nós vamos fazer uma série de lives sobre os pais da igreja. A gente vai tirar uma ideia errada, tá bom? Que muitas pessoas pensam que os pais da igreja eram católicos. Meu amigo, a igreja católica passou a existir, começar a se formar a partir do ano 313 depois de Cristo. Ela se oficializou em 390. Então, como é que os pais da igreja são católicos, né? Liga aí para você ver. Vamos tratar disso aqui nessa série de lives, atendendo esse pedido aqui, tá bom? Muito bom. Edivaldo, seja bem-vindo. Meu amigo, Marco Gil, meu amigo. Rapaz, não me abandone. Meu desejo é trazer o senhor para um seminário de escatologia. Rapaz, é só marcar com tempo, tá bom? Nós vamos atender alguns seminários de escatologia, agora em 2025, algumas igrejas, né? Já tem a Devida São Luís, que está em andamento, tem um também em Imperatriz, então a gente vai ver só essa questão de datas aí,
mas será um prazer atender vocês em nome de Jesus, tanto presencial quanto online. Então, meus irmãos, muito obrigado. Olha só, segura aqui que eu vou te fazer um convite especial, eu vou te dar um presente. Então, só quem quer um presente, quem quer ganhar esse presente, coloca assim, eu quero o presente. Nós já vamos encerrar, pessoal. Só coloca aí, eu quero o presente. Eu vou dar um presente para você que está aqui. Eu vou dar um presente para você que está aqui agora. Então, só quem quer o presente, coloca aí, eu quero o presente. Eu vou lhe dar um presente, tá? Estamos com o projeto, o senhor é meu pedido para o projeto. Beleza, o Cardel está dizendo eu quero o presente. Então, só quem quer o presente, diga aí. Pessoal, olha só. Nós temos o Instituto Bíblia Aberta, que é o IBA, Instituto Bíblia Aberta. Esse instituto é nosso, pela graça de Deus, tá bom? O instituto é nosso, pela graça de Deus. E nós criamos esse instituto com o objetivo, levar conhecimento para as pessoas de forma acessível. Então, preste atenção. Nós lançamos agora o curso Bacharel em Teologia, curso livre, tá? Por que curso livre? Por que eu não quero ser reconhecido pelo MEC? Porque as pessoas querem um atalho. Eu não quero isso, eu quero um curso livre que é exclusivamente eclesiástico e teológico. Então nós lançamos o curso livre Bacharel em Teologia, tá? Curso livre Bacharel em Teologia por R$390. Não é mensalidade, é o valor do curso completo, R$390. Se você se matricular no curso, você vai pagar uma única vez R$390 e você vai ter acesso ao conteúdo vitalício. Está perguntando aqui, é vitalício. Pastor, mas eu não tenho básico, eu não tenho médio. E agora, calma. Se você se matricular no bacharel, você vai passar pelo básico e pelo médio e chegar no bacharel. Você vai ter todas essas disciplinas separadas por módulo, básico, médio e bacharel. E o curso completo, R$390. Você vai ter certificado, credencial de aluno, tudo entregue na sua residência. E um detalhe, para as pessoas que fizerem parte da turma, que nós vamos iniciar em janeiro, se você se matricular hoje, você já tem acesso à plataforma, já começa a estudar, responde as provas e vai embora, certo? Só que para essa turma que nós vamos formar, a partir de janeiro eu vou dar uma aula por semana, online, ao vivo no Google Meet, sobre cada disciplina. Essas aulas serão gravadas e você terá acesso vitalício a essas aulas na plataforma. Para sempre que você quiser consultar, assistir, vai estar lá. O acesso no material também é vitalício. Meus irmãos, é o curso completo por R$390. Você não vai achar um curso bacharel em teologia, mesmo sendo livre nesse valor. Por que nós estamos lançando assim? Porque o meu objetivo é que você tenha acesso ao conhecimento e além do material, você terá aulas direto comigo, online, ao vivo, no Google Meet, onde você vai interagir e fazer pergunta, tá? Se você quer fazer a sua inscrição, é muito fácil. Só me chamar no WhatsApp, tá? Vou deixar até meu WhatsApp aqui, ou então é só ir na bio do meu perfil. Na bio do meu perfil tem um link, e aí você já pode fazer a sua matrícula, e aí você ainda terá, preste atenção, um grupo exclusivo comigo para você, tá? Para você estar nesse grupo, fazer a pergunta que você quiser, e as perguntas eu respondo lá no grupo, por áudio, por texto. E aí, dependendo da pergunta que você fizer, eu posso gravar um vídeo e disponibilizar na plataforma para servir como pesquisa e consulta, tá bom? Então, se você quiser, tá meu WhatsApp aqui, é só chamar. Pastor, eu posso parcelar os 390? Pode parcelar do jeito que você quiser. Do jeito que quiser, não. Até em 12 vezes no cartão, tá bom? Que a plataforma lá só fala até em 12 vezes. Mas a oportunidade, o presente eu te entreguei. Eu garanto para você que conhecimento a gente vai trabalhar para te entregar. Tanto estudando o material quanto nas aulas. E outra coisa, eu vou ficar no seu pé para participar das aulas. Se você não puder, eu entendo, mas eu vou cobrar você para assistir lá na plataforma, porque eu sei quando você assiste e quando você não assiste. Então, meu irmão, se você quer conhecimento, eu estou lhe dando a oportunidade. Agora, se você quer só o certificado, não é aqui. Mas se você quer o conhecimento, essa é a oportunidade. Venha fazer parte dessa turma, porque vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer. Parcela é até 1.000, não, só parcela em 12, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe, tá? E vamos trazer mais conteúdos aqui, atendendo aí os pedidos de vocês, tá? Primeiro os pais da igreja, depois seitas e heresias, trazendo informações aí sobre a questão do adventismo. Deus abençoe, muito obrigado. Quem não me segue, segue aí, tá bom? Compartilhe o conteúdo, muito bom, em nome de Jesus.
Amém, pessoal.